Bom dia, a todos, excelente senhora presidente, em nome de quem saúdo o desembargador Marco Cavalcante, desembargador Marcos William, saudar o doutor Vitor, representante do Ministério Público, saudar a doutora Raíssa e agradecer a doutora Raíssa sempre pela gentileza com que trata os advogados, saudar os nobres colegas advogados que nos assistem pelo YouTube e que estão presentes na sessão no Tribunal de Justiça da Paraíba. Quero saudar também o doutor Marcos William, ilustre relator, é a primeira vez que tenho a oportunidade de fazer uma ostentação oral na Câmara com Vossa Excelência, agora de fato e de direito no exercício da função jurisdicional do grau. Então, fica aqui o meu registro e o meu abraço a Vossa Excelência. O caso, como bem relatado pelo desembargador Marcos William, trata-se de inicialmente, eu vou contar a história do começo, como se diz numa linguagem popular, para poder a gente contextualizar o pleito de provimento do recurso da 083 Digital, uma empresa paraibana, 083 Digital, que eu represento nesta oportunidade, para condenar a Microsoft, esse é o nosso recurso de apelação, nos honorários de sucumbência. Inicialmente, foi proposta há alguns anos uma ação de produção de antecipada de provas por parte da Microsoft contra a 083 Digital, no sentido que fosse realizada uma perícia nos computadores da 083, a fim de identificar possível software falso. O Microsoft, o Word, o Windows, que são softwares produzidos pela Microsoft. Olha que ação interessante, no mínimo inusitada, pelo menos eu nunca tinha tido a oportunidade de litigar contra uma empresa desse porte, mundialmente conhecida como é a Microsoft. Pois bem, foi produzida a perícia nesse processo, ato contínuo, a Microsoft ajuiza uma ação de indenização contra a 083, que é uma empresa de Campina Grande, doutor Marcos William, e a ação tramita. Nós apresentamos contestação. A indenização que a Microsoft pleiteia se relacionava ao uso desses softwares falsos e ela pleiteava a condenação da 083 num importe de mais de R$ 200 mil de condenação. Atribuiu como valor da causa, desembargadora Graça, o valor de 28 mil. Então, nós, na contestação, suscitamos uma preliminar que tratava do valor da causa, nos modos do dispositivo do CPC 2015, no sentido de dizer o seguinte: olha, se o pleito da indenização ultrapassa um importe de 200 mil, e era um pleito específico, porque o cálculo que a Microsoft faz, segundo ela, nos termos no entendimento do STJ, seria 10 vezes o valor de cada software utilizado falso pela empresa 083, então ultrapassar o valor de 200 mil. Então, o valor da causa da inicial tem que ser o valor que ela pleiteia da indenização. Então, nós fizemos a preliminar, suscitamos a preliminar na contestação. O processo tramitou. A magistrada do caso proferiu uma decisão intimando as partes para produzir as provas. Nós fizemos um pleito de chamamento do feito à ordem, para que as questões processuais pendentes fossem apreciadas, ou seja, para que o juízo de primeiro grau pudesse proferir uma decisão saneadora do processo. A magistrada acolheu o nosso pleito, proferiu uma decisão saneadora, acolheu a preliminar suscitada na contestação e intimou o desembargador Marco Cavalcante, a parte autora, a Microsoft, para emendar a inicial e corrigir o valor da causa, o que foi feito pela parte autora. Então, o valor da causa saiu de 20 e poucos mil reais e passou para mais de 200 mil reais. Quando houve, na oportunidade em que houve a correção do valor da causa, como é ser disso, se exige a necessidade de que a parte autora complemente o pagamento das custas processuais prévias, porque o pagamento inicial da Microsoft foi feito com base no valor da causa de 28 mil reais, salvo melhor juízo, algo em torno disso. Então, como o valor da causa aumentou para mais de 200 mil, haveria a necessidade desta complementação do pagamento das custas processuais. Intimada a parte autora, para tanto, o advogado da Microsoft se manifesta nos autos, concordando com aquele pleito e pedindo que a escrivania do primeiro grau apresentasse o boleto no feito, né, do boleto das custas processuais complementares, porque ele não teria tido, enfim, por uma questão técnica, o sistema não estava conseguindo expedir essa guia de pagamento.
o juiz defere o pedido, a escrivania expede o boleto. Quando colaciona-se aos autos o boleto, a Microsoft não paga o boleto no prazo assinalado pela magistrada de primeiro grau e se manifesta pedindo a dilação por mais de 60 dias para que houvesse o pagamento daquela correspondente guia. Como a magistrada de primeiro grau, na determinação, advertiu a parte autora de que, se não houvesse o pagamento, ela extinguiria o feito, a contínua manifestação da parte, ora recorrida e recorrente à Microsoft, a magistrada profere sentença e instiga um processo. Então, veja, a gente está diante de um caso de desembargador Marco Cavalcante, desembargadora Graça e desembargador Marcos Williams, de algo que tramita há vários anos. São 2 processos judiciais, uma ação de produção de provas, uma preliminar que foi suscitada pela defesa, ora representada por mim nesta oportunidade, que foi acolhida pela magistrada de primeiro grau, decisão de saneamento do feito, petição de chamamento do feito à ordem e extinção do processo em acolhimento por decorrência da preliminar suscitada pela defesa na contestação. Processo extinto através de sentença. O único equívoco, data máxima venha da sentença, e é esse o objeto do nosso recurso, é que não houve condenação em honorários de sucumbência, o que infringe, a meu ver, o dispositivo 85, parágrafo 6º do CPC, que diz que, embora haja a extinção do processo sem resolução de mérito, deve haver, em razão do princípio da causalidade, deve haver a necessidade de condenação da parte autora em honorário de sucumbência, no importe de 10% a 20%, de 10% ou até 20%, conforme a dicção do caput do artigo 85 do CPC. Então, o recurso da 083, do desembargador Marco Cavalcante, nesse particular, é apenas e tão somente para que haja a condenação da Microsoft nos honorários de sucumbência, levando-se em consideração o valor da causa que foi estipulado em acolhimento à preliminar suscitada pela presente defesa, ou seja, o valor da causa que supera o importe de R$200 mil. E esse entendimento que se sustenta nesta oportunidade, nessa tribuna, é o entendimento deste egrégio tribunal e, mais especificamente, desta terceira Câmara Civil. Eu tenho aqui 3 precedentes que eu pude colher de jurisprudência desta egrégia Câmara, 2 do desembargador Marco Cavalcante e um da desembargadora Graça, no sentido de que a extinção da ação sem resolução de mérito implica, sim, a condenação do ônus da sucumbência a quem deu causa à ação. Então, me permite citar o precedente do desembargador Marco Cavalcante, de 22 de dezembro de 2020, juntado no processo de 22 de dezembro de 2020. O número do processo é o 082567097-2018, 815-2001. A ementa é apelação civil, ação anulatória de débito fiscal, perda do objeto, extinção da ação sem resolução de mérito, ônus da sucumbência a quem deu causa, precedência do STJ, manutenção da sentença, provimento do recurso. O outro processo, desembargador Marco Cavalcante, me permita citar, ainda que sucintamente e de forma rápida, 3023-556-17-2011, 815-2001, apelação civil, julgamento juntado dia 11 de setembro de 2021, terceira Câmara Civil, apelação civil, execução fiscal, extinção do processo sem resolução de mérito, necessidade de condenação do autor ao pagamento de honorário de sucumbência, no que interessa. E o da desembargadora Graça, 0800-820-62-2018, 815-0001, 2 de 6 de 2020, apelação civil, ação ordinária, abandono configurado, extinção sem resolução de mérito, ausência de habitamento de honorários advocatícios, princípio da causalidade, critério de equidade, fixação, provimento. De modo que, no que interessa, suscitando esses 3 precedentes desta egrégia Câmara, a 083 pleiteia o provimento do seu recurso apelatório para fins de que seja reformada a sentença de primeiro grau, apenas e tão somente para que seja estipulado a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência, condenando a parte contrária, o desembargador Marco William, aos honorários de sucumbência no importe de 20%, conforme estabelece o artigo 85 do CPC, considerando o contexto do processo, o grau de zelo, data máxima venha dos advogados, e o trabalho que foi executado no sentido de acolher a preliminar da contestação, e mais, a existência de 2 ações judiciais que tratam sobre essa situação. No que diz respeito ao provimento do recurso da 083, são essas as minhas considerações. A título de arremate, o que a defesa também pleiteia, por óbvio, é o desprovimento do recurso
da Microsoft, ante a incidência da preclusão consumativa e temporal. A Microsoft emendou a inicial em razão de um atendimento a uma decisão saneadora do processo de primeiro grau, da juíza de primeiro grau, no sentido de retificar o valor da causa. Isso foi cumprido pela Microsoft, houve a retificação do valor da causa. Ato contínuo, intimada para se manifestar no sentido de comprovar o pagamento das custas complementares, não o fez. E o detalhe, desembargador Marco Cavalcante, é importante deixar isso registrado, é que na decisão da magistrada há advertência, no sentido de que, caso não haja o pagamento, extinguir-se-á o processo sem resolução de mérito com baixa na distribuição. E foi exatamente o que houve em razão do princípio da preclusão consumativa temporal. Intimado para pagar as custas, não pagou, o caso é de extinção do processo, tá? Que é o que se pleiteia, nesse caso em concreto, no particular da sentença. Um detalhe também importante de se dizer é a manifestação do advogado aduzindo a necessidade de que esse boleto venha aos autos para que ele proceda com o pagamento. E não me parece razoável, desembargadora Graça, que uma empresa do porte da Microsoft precise de mais prazo para quitar um boleto bancário atinente de custas, enfim, um valor que gira em torno, salvo melhor juízo, de R$18 mil, alguma coisa nesse sentido. É o boleto das custas complementares que eles teriam que pagar e não fizeram no prazo legal. Então, por essas sucintas razões, agradecendo a gentileza e a atenção de todos, desejando melhoras para a saúde da desembargadora Graça, a defesa requer o provimento do recurso da 083 digital para que seja fixado os honorários de sucumbência em desfavor da Microsoft no importe de 20%, sobre o valor atualizado da causa, o valor real da causa, e, por conseguinte, o desprovimento do recurso da Microsoft em razão da incidência da preclusão consumativa e temporal por não ter havido pagamento das custas complementares no prazo estipulado pela magistrada de primeiro grau. São essas, respeitosamente, as minhas considerações. Eu agradeço a atenção de todos.